quanto que custaria o meu mochilão pro leste europeu em 2026. Esse ano faz bons 6, quase 7 anos que eu fiz o meu mochilão pelo leste europeu. Eu algumas vezes trouxe esse assunto aqui sobre como ter feito o mochilão mudou muitas coisas em mim. Eu fiquei 25 dias viajando sozinha pelo leste europeu, visitando cidades como Berlim, Praga, Bratislava, Budapeste, Viena, Salzburg, Munique, Nuremberg e Hamburgo. 9 cidades em 25 dias. Eu, no auge dos meus 26 anos, precisava muito passar um tempo comigo e provar pra mim mesma que eu podia fazer isso, sabe? Todos esses vlogs estão aqui no canal, de cada uma das cidades, e muita gente chegou aqui por conta desses vídeos. Tem inclusive um vídeo em específico que foi o que me inspirou a fazer esse daqui, que é falando sobre os meus gastos do meu mochilão em 2019. Se você ainda não viu esses vídeos, eu realmente recomendo, porque tá muito legal. É uma playlist inteira, você consegue ver do primeiro até o último dia de mochilão. Eu vloguei tudo e a câmera, vocês, foram a minha companhia durante esses 25 dias. Então eu sou muito grata a essa viagem, tô olhando pra ela com carinho e de repente pensando, será que eu faço outro mochilão? Agora eu preciso começar a falar que o Wise está patrocinando esse vídeo, e diferente da Michelle de 2019, que trocou dinheiro em casa de câmbio, pagou pelo euro turismo e não comercial, como é quando você compra moeda estrangeira com a Wise, que você compra dólar comercial, euro comercial, é bem mais barato. Levei em espécie o meu dinheiro, correndo o risco de perder todo o meu dinheiro e, tipo, não ter nenhum respaldo, não ter nenhuma segurança, simplesmente perder. Eu andava com doleira todos os dias, eu dormia com doleira com medo que alguém me roubasse, enfim, também tive que pagar um pouco mais em hospedagem pra me sentir um pouco mais segura, ficando em um lugar sozinha, porque eu tava com medo do meu dinheiro, das minhas coisas. Então, assim, a Michelle de 2026 certamente abriria uma conta da Wise pra colocar todo o meu euro ali dentro e ir comprando aos poucos, sempre que a moeda cai, sabe? Sempre que tem uma queda na cotação do euro. Esses dias estava bem mais barato do que no ano passado, por exemplo, e aí o meu irmão que tá vindo me visitar já criou a conta da Wise dele e já tá comprando os euros dele aos poucos, aproveitando cada queda. E eu vou te ajudar aqui, acaso você ainda não tenha criado a sua conta da Wise, nem usado o seu cartão verdinho, o seu cartão Wise, eu vou te ajudar nisso agora. É muito simples, você precisa ter 18 anos ou mais, ter um e-mail válido, um número de telefone ativo para receber um SMS, sabe? Tipo, de confirmação. Possuir um documento de identificação válido no Brasil, tipo CPF, RG, passaporte, e acesso a um smartphone ou computador. Eu vou aqui mostrar com vocês pelo computador. Vou gravar minha tela. Vem comigo. É muito rápido, é muito simples. Não pisca que vai passar rápido. Você vai acessar aqui o site da Wise e vai clicar em Abra a sua conta. Já como podemos ver aqui na home que está escrito a conta global onde o seu dinheiro rende mais, porque sim, tem como você deixar rendendo euro, dólar ou libra, não rende mais até a data da viagem, ou aquele dinheiro que sobrou, sabe, da viagem, você deixa rendendo lá também, não converte de volta para o real, porque sempre depois da primeira viagem vem a próxima e a próxima e a próxima, e meio que a vida é estar sempre planejando uma viagem. Além disso, a conta global com mais de 40 moedas onde você investe em dólar, euro, libra, pagando apenas 1,1% de IOF na conversão. Acesso total ao dinheiro investido, incluindo compras com cartão. O site da Wise é bem completo aqui para vocês darem uma olhada, tirar dúvidas. Tem algumas comparações também, por exemplo, convertendo $1.000 na Wise, hoje fica 5.563. Num cartão de crédito, com IOF é 3,5%, fica 5.935. É tipo muito a mais. Mas o que eu quero te mostrar é que, logo aqui no começo, é só clicar em abrir a sua conta. E aí você primeiro coloca o seu e-mail. E aí depois de colocar o e-mail, vai lá no seu e-mail e abre o e-mail que a Wise te mandou de verificação. O
Pronto, verifiquei o meu e-mail, é só clicar em continuar e aí você vai escolher se você quer abrir uma conta pessoal ou conta empresarial. Inclusive, sim, tem como abrir uma conta PJ na Wise. Por exemplo, você é freelancer e tem clientes no exterior, você pode abrir uma conta PJ na Wise para receber em diferentes moedas. Eu, inclusive, tenho minha conta PJ. Mas aqui a gente vai na conta pessoal, tá? E aí você escolhe o país ou a região. Então, Brasil, onde você mora. E aí tá falando o que você pode fazer com a Wise no Brasil. Guardar e converter dinheiro, mantenha todo o seu dinheiro em um só lugar e faça a conversão em poucos segundos, em 50 diferentes moedas. As moedas mais populares no Brasil, real, euro, libra, mas também você pode ter todas essas outras na sua conta da Wise. Além disso, você pode pagar no exterior com um cartão, faça pagamentos e retiradas na moeda local, tarifas baixas garantidas. Aqui tá escrito em 231 países. E só falando, quando você clica ali em 231 países, fala quais lugares que a Wise não funciona. A Wise Brasil não funciona. Mas são alguns países aqui que você pode conferir, entre eles Afeganistão, Coreia do Norte, Cuba, Irã, mas tem muito mais países onde a Wise é aceita do que não aceita. Enviar dinheiro para o exterior, faça transferências internacionais de baixo custo de 33 moedas para 82 moedas. Receber dinheiro, tenha dados de conta e receba pagamentos do exterior sem tarifas. E também rendimentos, 1,1% de IOF em taxas para euro, libra e dólar. Aí você coloca o seu número de telefone com DDD 55. E aí depois você vai também receber um SMS nesse seu telefone para confirmar que vai aparecer, enviamos um código pro seu telefone, aí vai vir um código, você digita no site da Wise e pronto, sua conta está criada. Assim fácil, amigas. Assim fácil. E é comum que depois que você cria sua conta da Wise, você precisa fazer uma verificação de identidade para liberar, receber e enviar pagamentos usando a sua conta. Para eles saberem que você é você, Não só que você tá em poder do e-mail e do telefone da pessoa, mas que também, você tem um documento ali para comprovar que você é você. Então pode ser a foto de um documento, uma selfie ou também um videozinho curto ali diretamente no aplicativo ou no site para verificar a sua identidade, e isso leva de poucos minutos a poucas horas para fazer essa verificação. E aí, amigas, você deposita um primeiro valor na sua conta que tem que ser de no mínimo 20 libras, o que dá mais ou menos, nas taxas de hoje, entre 140 e 150 reais. E muita gente fala, mas esse é o valor para ter uma conta da Wise? Não, esse é o valor para você ativar a sua conta, eles entenderem que sim, você não só criou uma conta aleatória, você também pretende usá-la, utilizá-la colocando um dinheiro, porque esse dinheiro vira seu saldo. Agora vem um pulo do gato. Com meu link que tá aqui na descrição, se você colocar até 500 libras, que hoje em dia dá mais ou menos 3.500 reais, para essa primeira transferência de ativação de conta, você não paga tarifas nessa primeira transferência. Então, dica de amiga, coloca o máximo que você puder, até 500 libras, para não ter tarifa, para não pagar tarifa nessa primeira transferência, assim você economiza mais do que você já ia estar economizando ao utilizar a Wise. Pedir o cartão na Wise Brasil é gratuito, então você pode pedir o seu cartão assim que você deposita seu dinheiro, ele cai na sua conta, você tem lá como saldo, você já pode utilizar, mandar para outras pessoas, receber, e também antes do cartão chegar, você já pode ir utilizando a sua conta normalmente. Tem também como criar cartões digitais para você usar no seu celular. E é isso, vocês sabem, eu adoro muito a Wise, recomendo há muitos anos e eu gostaria que a Michelle de 2019 já conhecesse também. Comecei a usar a Wise em 2021 na minha vida como estudante de mestrado na Alemanha e nunca mais parei. O link tá na descrição, obrigada Wise por patrocinar esse vídeo e vamos aos gastos do meu mochilão. Na época, em 2019, o euro tava 4,49. Hoje que eu tô gravando isso daqui, ele tá 6,11. Então a gente vai usar o valor de 6,11 para todos os gastos que eu trouxer, tá? E aí a gente começa com o primeiro grande gasto, que eu acho que todo mundo que vai fazer uma viagem compra isso por primeiro, para meio que garantir as datas e meio, a viagem vai acontecer porque eu tenho as passagens aéreas compradas. E na época, saindo de Guarulhos para Berlim com uma conexão em Londres, uma conexão de 2 horas mais ou menos em Londres, pela British Airways, eu paguei R$2.900. R$2.900 às vezes não é nem um trecho Brasil-Europa hoje em dia, Eu fiquei
passada quando eu tava vendo o vídeo. Eu falei, não é possível. Aí eu fui procurar no site da British Airways esse mesmo voo. E eu não sei exatamente se é o mesmo horário, mas é muito parecido porque é um voo que sai de Guarulhos, tem escala em Londres e o destino final é Berlim. E o mesmo voo, ou pelo menos o mais parecido, hoje tá por 5.845. E eu vi pra uma data meio que parecida com a data que eu fui, lá pra maio, procurando agora pra maio. Mesmo se eu colocasse um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais antes, tá tudo meio que nessa faixa, tipo 5.800, 6.000 e pouco. Caramba, hein? Dava pra comprar 2 passagens. Aí uma outra coisa, quando você faz um mochilão, é que eu cheguei e voltei por Berlim. De repente, hoje em dia, eu abriria um pouco mais o leque de continuar viajando e talvez chegar por uma cidade e voltar por outra, dependendo da cidade, da época do ano, vale a pena comprar trecho separado, porque pode ser até mais barato. E se ficar elas por elas no seu roteiro, é um pouco mais caro, mas pelo menos eu não preciso voltar até a cidade, pagar mais um hotel. Sabe assim? Quando você coloca isso tudo na ponta do lápis, às vezes compensa. Eu gosto muito de um site chamado Omio para comparar os trajetos, porque daí assim, cheguei na Europa de avião, mas para fazer uma cidade ou outra, principalmente quando você faz um mochilão, você tenta, né, ir meio que seguindo um trajetinho assim, uma cidade próxima a outra e tudo mais, dá para usar trem, dá para usar ônibus, e nesse mochilão eu usei muito ônibus. Eu fui a cadelinha do Flixbus, que é o jeito realmente mais barato de viajar aqui pela Europa. Nesse caso compensou muito, e eu olhei cada trecho que eu fiz hoje em dia para trazer para vocês, e eu fiquei horrorizada, porque na época, Berlim para Praga deu 11 euros. Hoje, 40 euros. Eu tô passada como os transportes aumentaram muito. Aí um outro trecho, Praga para Bratislava, na época, 7,99. Hoje, 34 euros. Isso tudo usando o Omio para fazer nessa comparação de tipo, tava realmente compensando ônibus e não trem para esse trecho e tal. E escolhendo Flixbus também da mesma forma que eu escolhi naquela viagem. Budapeste para Viena, na época tava 8,99, agora 17 euros. Viena para Salzburg tava 19 na época e era trem. E aí eu comento no vídeo, nossa, esse estava realmente mais caro, dava pra eu ter comprado uns 2 trechos de ônibus. E hoje em dia tá 45. Salzburg pra Munique, ônibus de novo, 7,99. Você não encontra mais passagem de 7,99. Eu pago 7,99 pra ir daqui até uma cidade do lado aqui na Holanda, pra ir ao Utrecht, que nem eu fui esses dias. 2026, 18 euros. Nuremberg pra Hamburgo, 70 euros na época de trem. Hoje tá 83, aumentou 13 euros. De todos aqui, esse foi o que menos aumentou. Hamburgo para Berlim, ônibus, 15 euros na época, 35 euros hoje em dia. Na época, eu gastei 154 euros com transportes entre cidades, que dava na época R$690. Isso com a cotação de 4,49, tá? Agora, o total em 2026 é de 326 euros, que dá 1.966,50. R$1.300 a mais. Aí vamos para hospedagem, que é uma outra coisa também que eu acho que se a gente olhar a viagem num gráfico assim, passagem aérea e hospedagem são as coisas mais caras sem sombra de dúvidas. E dependendo do tipo de hospedagem que você escolher, pode, assim, deixar o orçamento da sua viagem realmente em outro patamar. Para fazer essa comparação, peguei a mesma hospedagem, ou então, se não tinha o link do Airbnb, né, porque eu peguei muito Airbnb em 2019, porque eu tava com meu dinheiro todo em espécie, eu tava viajando sozinha e eu queria um lugar seguro, eu não tava, às vezes pegar um quarto de hostel privado era o mesmo preço que pegar um Airbnb, um estúdio pequenininho só pra mim, sabe? Todos que eu usei em 2019 não existem mais na plataforma. Eu acho que de lá pra cá também muita coisa mudou em relação ao Airbnb, no sentido de hoje tem regras muito mais estritas, né? Porque tá com esse problema imobiliário na Europa inteira, assim, de pessoas pagando absurdos de aluguel, não tendo casa suficiente, o povo não encontrando lugar pra morar, que essas casas de temporada, Airbnb e tal, elas estão ficando mais escassas. Então foi realmente mais difícil e bem mais caro optar por Airbnb hoje em dia. De repente um hotel
3 estrelas, um hotel básico, tipo padrão Ibis, uma coisa assim, às vezes compensa muito mais do que um Airbnb. Principalmente se você tá sozinha. Vale dizer isso aqui. Se você tá em família e tal, às vezes o Airbnb realmente fica mais confortável, você consegue cozinhar e tudo mais. Mas vamos lá. Em 2019, um hostel em Berlim de uma noite tava custando 12 euros. Vocês conseguem imaginar 12 euros a noite num hostel? E eu lembro que eu dormi num quarto de 4 pessoas, só meninas. Hoje, o mesmo quarto no mesmo hostel, 38 euros. Aí, em Praga, 2 noites em um hostel também, na época deu 69 euros. Hoje, o mesmo hostel, 2 noites, 92 euros. Mesmo quarto. Aí a gente entra no Airbnb, que daí em Praga, depois, eu fiquei, 2 noites em um Airbnb e 2 noites em um hostel. O Airbnb em Praga, na época, eu paguei R$750, porque quando você faz pelo Airbnb, não necessariamente você precisa pagar em euro e tal. E hoje em dia, um Airbnb muito parecido, na mesma região, porque daí eu conseguia ver a região ainda que eu fiquei, peguei mais ou menos na mesma região, 1.175. Aí, em Bratislava, uma noite, na época eu paguei um Airbnb 254. Hoje em dia, 462 uma noite do Airbnb mais barato, ainda no centro que eu encontrei. Que eu lembro que eu tava bem no centro, eu fazia tudo a pé, sabe? Assim, como eu tava sozinha, eu tentava priorizar muito a localização. Nossa, é muito caro. Caramba. E a gente tá falando de leste europeu, né? Que é pra ser mais barato. Então imagina se a gente vê, sei lá, uma noite em Londres, em Amsterdã também, que é absurdamente caro. Por isso que precisa de muito planejamento pra viajar. Em 2019, em Budapeste, eu fiquei na casa de uma amiga e eu não gastei. Hoje em dia, eu não tenho mais essa amiga, ela não tá mais lá, na verdade. E aí um Airbnb 2 noites sairia uns R$790. Se fosse um hostel, sairia R$426. Agora, um Airbnb em Viena, 3 noites, R$970 na época. Hoje em dia, R$1.047. Esse ainda até que consegui, né? Não mudou tanto. Mesmo o euro aumentando e tal. Talvez porque não tem mais tanta procura. Não sei. Salzburg, uma noite na época. Esse aqui me deixou chocada. Salzburg é uma cidade pequena, em Viena, muito turística, tem muito hotel, as pessoas vão muito pra lá e tal. E na época tinha muitos Airbnbs e eu peguei na mesma localização, procurei um Airbnb hoje na mesma localização daquele que eu peguei em 2019. Na época, uma noite eu paguei R$255. Hoje, o mais barato, R$870 uma noite. R$870 de 255. Aí em Nuremberg, que é uma cidade fofíssima, dormi uma noite, na época eu paguei R$226 por uma noite. Hoje, 724. O que aconteceu com Salzburg, com Nuremberg, essas cidades pequenininhas, sabe? Antes tinha muito Airbnb, agora não tem mais tanto. E aí eles metem a faca. Por isso que eu acho que muitas vezes um hotelzinho, um hostelzinho vai tá mais barato. Hamburgo, 2 noites, na época R$350, agora R$1.315, R$1.000 a mais. Isso mais barato no Airbnb também. Eu tô trazendo Airbnb porque foi exatamente o que eu fiz naquela época, tá? Mas acho que procurando hostel e tal, vocês encontram preços muito mais baratos. Inclusive, se você é mulher que tá me assistindo, se for para um hostel, olha sempre a avaliação do hostel, das pessoas que ficaram, principalmente avaliações de outras mulheres que se hospedaram nesse hostel. Também procura por quartos femininos. Se você não tem, né, não consigo pagar um quarto privado pra mim, tá muito caro, enfim. E eu também realmente entendo que hoje um quarto privado num hostel tá um preço de um quarto num hotel básico. Pega quartos com camas femininas. Então, 4, 6, 8 camas no máximo. Mais do que isso é loucura. Feminino, porque daí é muito mais tranquilo, você se sente mais, né, tranquila e é mais seguro. Aí a gente volta pra Berlim, e aí eu fiquei 5 noites no final da viagem pra aproveitar um pouco mais Berlim. E aí é muito curioso, porque eu amei Berlim. Eu lembro de, tá em Berlim nesse final da viagem, com tudo que eu tinha vivido nos últimos 20 dias, aproveitando os 5 últimos, e eu pensando, caramba, eu poderia morar aqui. E aí pula pra... Isso era 2019, pula pra 2 anos depois. Muito rápido. Eu tava morando em Berlim. Então eu acredito muito que a minha viagem, o meu mochilão, ele foi o estopim pra que eu, fosse atrás realmente de uma vez por todas no que eu queria viver. E isso é muito significativo pra mim. Na época, 5 noites em Berlim, num hostel, foi 155 euros, o que deu 696 reais. Hoje, o mesmo hostel, 5 noites, 190 euros, então não aumentou tanto assim, mas na conversão aumenta porque o euro tá mais caro, né? Então, 1.156 reais. Em 2019, com acomodação, eu paguei 4.289 reais. Hoje em dia,
se eu, né, pegasse as mesmas recomendações e tal, R$ 9.223. A gente tem um aumento aí de, sei lá, de 4 para 9. É mais do que o dobro. Loucura. Aí a gente vai para o próximo ponto, que é o seguro viagem, que é muito importante. E que para viajar para Europa, já fico aqui, esse vídeo tá com nostalgia, várias dicas, perfeito para quem quer fazer mochilão, porque para entrar na Europa, para viajar para Europa, você precisa de um seguro viagem, é obrigatório. Muitas vezes, e muitas pessoas me falam isso, mas eu já viajei sem seguro e ninguém me pediu e não aconteceu nada. Que bom, boa sorte. Nossa, você é muito sortudo, porque se te pedissem na imigração, pelo seu seguro viagem, você não tivesse para apresentar, o moço da imigração poderia simplesmente falar, então você não pode entrar, porque é obrigatório você ter um seguro viagem, ou você compra aqui agora na minha frente, senão você não pode entrar na Europa. Então pode ser que você passe na imigração e eles não te peçam, e pode ser que nada ruim ocorra na sua viagem, nenhuma bagagem seja extraviada, ou você não passe mal, ou você não precise de uma emergência, sei lá. Que bom, graças a Deus, a gente não quer que isso aconteça, mas pode ser que sim, que alguma coisa aconteça, que sua bagagem seja extraviada, que o seu voo seja cancelado, não precisa ser tipo uma doença em si, sabe? Mas tem outras coisas que o seguro viagem cobre que são muito importantes e que vão te deixar muito mais tranquila em viajar, principalmente se você está viajando sozinha, é indispensável. E para viajar para a Europa, além de ser obrigatório, o mínimo obrigatório é um seguro básico que cobre até 30 mil euros, o que já é muito bom. Eu sempre viajava com o básico, nunca fiz upgrade de seguro viagem e nunca deu nada. Mas caso você já tenha alguma condição específica, talvez seja melhor você pegar um mais mediano ou um até com uma cobertura maior. Você que sabe, mas só dizendo que a partir de 30 mil euros o básico já funciona. E na época, o básico eu paguei R$ 497 para minha viagem de 25 dias. Hoje, eu tenho um cupom na descrição no site do Melhor Seguro e eles são ótimos porque eles fazem comparação de seguros e tal. Isso aqui não é uma publicidade, eu só tô deixando os links na descrição realmente para te ajudar. E hoje, um mesmo seguro daquela época tá mais barato. Não sei se é porque isso se popularizou, ou se realmente tá mais fácil de encontrar o mais barato. Na época a gente só ia em um específico, não se ampliava para ver outros ao redor. Mas hoje, o mesmo seguro tá R$ 306, de 497 para 306. Então, muito bom. Alguma coisa mais barata. Aí a gente tem o chip de celular, né, que eu também tenho um cupom que tá na descrição e é muito importante viajar com chip. E eu ainda diria com internet ilimitada pra você ter certeza que não vai faltar comunicação, que você vai tá tipo ali conectada a tudo e todos o tempo inteiro, ao seu mapa, a sua mãe, suas amigas para deixar ali a sua localização e tudo mais. Na época eu paguei 331, hoje em dia o mesmo chip tá 418. Acho que muito por conta da diferença cambial, porque é um chip que você compra em dólar, por mais que seja uma empresa brasileira, tipo, custa $80, se eu não me engano. E aí, na época, né, dava esse preço, hoje em dia dá outro. Mas é muito bom, eu indico. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou trazer aqui todas as atrações, mas se vocês assistirem os vlogs, vocês vão ver todos os lugares lindos e incríveis que eu fui, de castelos a museus, a simplesmente passear pela rua, fazer alguns tours guiados, enfim, eu aproveitei bastante. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu planejo uma viagem como essa é olhar todos os lugares que eu gostaria de ir. Então, em Berlim eu gostaria de ir nesse museu, mas também nesse lugar e tal. E aí eu vou meio que pesquisando quanto que custa cada coisa. E aí vai ficando pesado, né? Nossa, se eu for nisso tudo vai dar. Isso aqui? Não. Então vamos priorizar o que eu realmente quero ver. E aí isso é legal pra que eu não dê aquele choque assim de tipo, nossa, eu queria fazer isso tudo aí agora é todo esse dinheiro? Não. Por que eu, não priorizei antes? Por que eu não vi realmente o que valia a pena ou não antes da viagem? Em lugares do leste europeu, tem muitas coisas que você pode comprar o ingresso na hora. Não necessariamente você precisa garantir com tanta antecedência como quando você vai pra lugares como Paris, Londres, Amsterdã. Tem alguns lugares que você realmente precisa comprar atração com uma antecedência. E aí isso é mais fácil porque você já sabe quanto que custa. No leste europeu não é bem assim. Às vezes eu tava andando num castelo, na frente de um castelo, eu vou entrar. E aí, se eu soubesse antes quanto custava, talvez eu já teria me preparado pra isso. Ou às vezes eu deixei de ir porque tava muito caro, sabe assim? Então, quanto mais pesquisa você fizer antes da viagem, menos você vai precisar se preocupar e perder tempo de viagem fazendo isso. Além disso, também tem muitos lugares
pelo leste europeu que, por exemplo, um castelo vai estar de graça no primeiro domingo do mês e bateu de você estar lá naquele primeiro domingo do mês. Aí você pesquisou isso antes, você sabe que você pode ir porque vai estar de graça. Muitos museus têm esse dia da semana que vai ficar aberto até mais tarde, a partir de tal hora é metade do preço. Então tem várias formas de economizar. Além do mais, tem muitos lugares que o legal mesmo é andar, é se perder, é você deixar o universo te levar. Eu acho que para uma viagem como essa, assim, que eu fiz sozinha e tal, os momentos que eu mais lembro com carinho foram momentos que eu tava, tipo, sozinha, assim, eu tava andando pelas ruas, eu parei num parque pra tomar alguma coisa, eu tava observando as pessoas, eu tava não necessariamente, tipo, numa atração turística, sabe? Outra coisa que me chocou foi que naquele vídeo de gastos, eu falo que a alimentação, a coisa mais cara que eu gastei, tipo assim, a refeição mais cara em um restaurante foi 15 euros. Eu falei, meu Deus, hoje 15 euros, mesmo no leste europeu, eu não acho que vai pagar uma bebida e um prato. Eu diria 20, 25 para você comer um prato de comida e uma bebida, que pode ser uma cerveja, um vinho ou, sei lá, um refrigerante. Eu acho que 15 euros é muito barato. 15 euros seria mais para uma pegada fast food do que realmente uma refeição, que era algo que eu tava me dirigindo e falando sobre. Eu lembro que eu gastava pouco com alimentação porque eu comia muito em mercado, assim, eu comprava saladas, às vezes a salada era tipo 1, 2 euros e fazia pequenos lanchinhos, snacks, biscoitos e tal. Isso realmente ajuda a economizar e eu acho que até hoje te ajuda muito a economizar com a alimentação. Então, se a ideia é fazer uma viagem mais econômica, vai nos mercados, sempre tem sanduíches prontos, saladas prontas, às vezes até pratos quentes com micro-ondas já, hoje em dia, na praça de alimentação do supermercado, assim, pra você esquentar uma marmitinha. E aí você come algo bom, né, saudável e tal, porque eu lembro que naquela época não era muito comum. E aí eu lembro de um dia que eu tava em Salzburgo, um frio, eu tava comendo salada, porque era a coisa mais barata. E eu só queria, tipo, uma coisinha quente, sabe? Eu realmente quis economizar e economizei, gastei pouquíssimo. E eu acho que dá pra continuar gastando bem pouco se você tá disposto a fazer essas escolhas mais baratas. Agora, se você quer, de repente, ficar um pouco mais confortável pensando em alimentação, eu acho que contar uns 35, 40 euros por dia é bom. Porque se você ficar pelo menos assim num hostel ou no Airbnb, que você consegue tomar um café da manhã barato de manhã, sabe? Porque no Airbnb você vai ter ali uma cozinha, uma mini cozinha, você consegue fazer uma comprinha da semana ou dos dias que você vai ficar lá e gastar muito pouquinho por refeição. Se você vai para um café é tipo 4, 5 euros, só um café, a bebida. E aí se você coloca mais um croissant, um sanduíche e tal, você facilmente paga 10 euros fora por um café da manhã. Se isso está incluso no seu diária, num hostel, por exemplo, é uma super economia diária, né? E aí você ainda tem o almoço e o jantar como outras 2 refeições principais para você gastar. E aí considerando que cada refeição em um restaurante é uns 20 euros, entre 35, 40 euros seria o mais tranquilo para você equilibrar entre comer fora, experimentar comida local, ir em restaurantes, mas também fazer lanches de supermercado quando você achar que deve, para você também economizar no café da manhã e por aí vai. O total em 2019, considerando passagem, transporte interno entre as cidades, acomodação, seguro e chip de internet, R$ 8.707. Em 2026, todas essas coisas, R$ 17.759,72. Vale lembrar que são 6 anos de diferença, tivemos uma pandemia no meio, estamos numa crise caótica global, né? Eu acho que tudo isso acaba ajudando ou não ajudando aos preços serem tão caros. Me choca muito os valores atuais, principalmente de transporte, né? O negócio de passagem aérea realmente aumentou muito depois da pandemia. Mas essa é uma comparação, uma forma de atualizar vocês sobre os gastos, sobre quanto que seria uma viagem desse nível hoje em dia, até para você entender quanto que custaria um sonho que você tem, porque eu acho que a gente tem essa de, eu queria muito fazer tal coisa, eu queria muito fazer
fazer outra coisa, mas a gente não sabe exatamente quanto que custa, sabe? Ah, tá bom, custa isso. Quanto tempo preciso trabalhar, eu preciso economizar para levantar esse valor? Ah, eu gostaria até de levar um pouco mais para eu me sentir mais tranquila. Então, como que eu posso fazer? E aí, amigas, hoje em dia você sabe. Você vai economizar usando a Wise, abrindo sua conta, colocando dinheiro lá, toda vez que você vê o euro baixando, e fica monitorando mesmo. Eu abro quase todo dia aqui o site da Wise para monitorar a taxa de câmbio, principalmente porque o meu irmão tá vindo, eu tô ajudando ele com as coisas e tal, planejamento. Eu falo, olha, baixou, vai lá comprar mais um pouco. Que realmente você pode economizar ainda mais, aproveitando essas quedas e não comprando tudo de uma vez. Você manda seu real lá pra Wise, você pode fazer até por Pix e tal, e aí você vai convertendo lá dentro. Pode deixar rendendo, não rende mais o seu euro, dólar ou libra até a hora da viagem, até o grande dia. Eu acho que é aquela história clichê assim, né, de tipo, viagem é a única coisa que você paga e te deixa mais rico, e é real, porque muda a nossa percepção de mundo, muda a nossa percepção sobre nós mesmos, sobre nosso lugar no mundo, sobre as coisas que a gente gosta. Eu faria tudo de novo, inclusive, de repente, um novo mochilão 2026 para celebrar 2019, quem sabe não vem aí. Mas talvez coisinhas que eu faria diferente seria, eu tiraria Bratislava e Hamburgo, que de todas as cidades que eu visitei foram as que eu menos gostei, assim. E acho que eu ficaria mais dias em Viena, porque eu adoro Viena. E talvez mais um diazinho em Praga, porque Praga também é muito legal, até para fazer um bate-volta para outras cidades da República Tcheca, porque parece ser um país bem gostoso de visitar, sabe? Bem bonito também no interior. É isso, eu vou deixar o meu link da Wise aqui na descrição para você abrir a sua conta. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou desses gastos. Se você fez uma viagem anos atrás e agora tá chocado também com o valor das coisas, comenta aqui embaixo para mim. Se você tem aí uma ideia de quanto que você gastou em uma viagem que você fez recentemente, compartilha, porque é até legal para outros viajantes darem uma olhada nos comentários. E se você tiver qualquer dúvida sobre abrir a sua conta da Wise ou sobre os gastos do meu mochilão, deixa nos comentários que eu vou adorar responder. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!